Louvado seja o coração de Jesus. Deus abençoe, filhas, filhos também que têm nos acompanhado. Chegamos a mais um encontro, mais uma terça-feira que nós vamos continuar meditando sobre a vida de oração de uma mãe espiritual. Vamos aguardando cada uma das senhoras que vão entrando para participar conosco. Hoje continuaremos meditando sobre a virtude da obediência. Esta virtude tão necessária, tão preciosa para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de união com Deus e de modo muito especial para com a nossa vocação à maternidade espiritual pelo sacerdote. Para sempre no coração de Maria, Santa Noite, Filha, Deus abençoe. Vamos continuar, então, meditando, assim como no encontro passado, na terça-feira passada, que conversamos um pouquinho sobre o fundamento da virtude da obediência, depois falamos sobre a sua natureza e sua excelência. Hoje nós vamos falar sobre os níveis de obediência, os graus de obediência, e também sempre trazendo um pouquinho para a gente meditar bem próximo de nós, da prática, da nossa vivência cotidiana. Trazendo aqui hoje Beata Conchita Cabreira e também o São Maximiliano Maria Kolbe, que nós também falamos um pouquinho dele no nosso encontro passado. Deus abençoe, Márcia, filha. Que bom. Vamos começar a nossa oração para começar então a nossa meditação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio de vossa luz. Por todos os nossos filhos sacerdotes, pedindo a graça da santidade de cada um deles. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus manietado, livrai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, que as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. Beata Conchita, rogai por nós. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Com vosso Filho, Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Então, filhas, continuando a nossa meditação sobre a virtude da obediência na nossa vida de oração. De modo muito especial, nesta vocação à maternidade espiritual pelos sacerdotes. Então, continuando a nossa conversa sobre esta virtude, primeiramente eu gostaria de falar um pouquinho para as senhoras sobre a faculdade da vontade.
Nós estamos falando tanto dela desde o começo aqui das nossas lives. Nós falamos da conformidade com a vontade de Deus. Nós temos falado como a obediência atua na vontade, mas o que é então a vontade? Boa noite, filha Janaína, bem-vinda. Então, filhas, usando aqui o mesmo raciocínio e os mesmos princípios do Padre Roio Marim, nós vamos pensar então aqui um pouquinho sobre esta faculdade. A nossa alma tem duas faculdades superiores, ou seja, as mais importantes para a nossa vida de união com Deus, que é a inteligência e a vontade. E o que é esta faculdade da vontade? O Padre Roio Marim vai nos dizer que também é chamada de um apetite racional. Ou seja, é aquela vontade que busca o bem conhecido. Aqui nós vamos entender a importância do conhecimento. Nós precisamos conhecer sobre nossa verdade de fé, sobre os mistérios da nossa fé. Como é importante esses momentos aqui, esses 30 minutinhos, onde nós vamos refletir, meditar. Como é importante ouvir uma boa palestra, uma boa formação, uma boa pregação, porque isso é que vai nos alimentando para que a nossa vontade conheça o bem necessário, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos esses conhecimentos sobre a nossa verdade, sobre a nossa fé, sobre a nossa vida de oração, sobre a nossa vida espiritual, vai nos conduzir para esta união com Deus, para que nós possamos desejar o bem verdadeiro, o bem necessário. E isso acontece tudo pela nossa inteligência, pelo nosso entendimento. Então, também precisamos desta luz do entendimento na nossa vontade. E nós sabemos que quem ilumina a nossa inteligência é a fé. Por isso que nós precisamos pedir a fé. Precisamos sempre na oração dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Né? Então é muito importante. Então, a vontade é próprio dos seres que têm inteligência. E isso também é muito importante nós meditarmos. Por quê? Porque ela é diferente do apetite sensível, do sensitivo, ou seja, aquele que busca o bem conhecido só pelos sentidos. Quem faz isso? Também os animais. Então, os animais se sentem atraídos pelo dono que está seu alimento, né? E abana o rabinho e fica feliz. Aquilo é próprio do apetite sensitivo por ele. Nós precisamos e necessitamos nos guiar pela razão, pela inteligência, por esta outra faculdade, que é própria do ser humano, né? Que traz aí a faculdade da inteligência também. Qual é o ato próprio da vontade? O amor. E isso também é belo. Nós precisamos conhecer e buscar o amor. Ou seja, o ato da vontade é a união afetiva com Deus. Então nós buscamos, nós necessitamos, como um ato da nossa vontade, nos unirmos a Deus. Nós buscamos este bem maior, este bem que a nossa alma anseia, e a nossa vontade manifesta isso. Qual é o grande problema, filhas? Com o pecado original, foi corrompida esta faculdade da vontade. Então, nós agora vemos que o bem que eu devo buscar, que a minha vontade anseia, acaba sendo aquilo que a minha carne, que os meus desejos, que os meus prazeres buscam, gritam por causa da inclinação ao mal. Então, assim como a faculdade da vontade foi criada, gerada por Deus para buscar o bem, para ansiar a Deus, com o pecado original, a faculdade da vontade se inclina ao mal. E esse é o grande problema, onde vai nos confundir então tantas vezes. E nós vamos ver aquilo que é ruim para nós
e vamos ver aquilo como algo bom, porque gera o prazer da carne. E isso vai nos limitando tantas e tantas vezes neste processo da união com Deus. Por isso que cada vez que eu conheço pela minha inteligência o que é o verdadeiro bem, logo a minha vontade se inclina e se arrasta e se joga diante da busca daquele bem. Então é muito importante o conhecimento, o estudo, como nós estamos fazendo aqui, para nós crescermos. Então, compreendendo um pouquinho melhor o que é a esta faculdade da vontade, agora nós podemos continuar com a virtude da obediência na vida de oração. Então, nós já entendemos, na nossa conversa passada, como a virtude da obediência vem aí desta raiz da virtude da observância, que também tem lá como raiz a virtude da justiça, o dom de piedade. Não foi isso? Então, agora nós vamos continuar. O Padre Roio Marim vai nos apresentar 3 níveis de obediência. E vai para isso trazer os ensinamentos e as abordagens também de Santo Inácio de Loyola, que também coloca essa virtude como grande centro, como grande prática na fundação da Companhia de Jesus. Então, o primeiro nível da obediência é o mais simples, é o da execução exterior. Nós falamos um pouquinho de como é fácil obedecer nesse nível. Quando nós falamos de uma obediência mais prática, mais exterior, faça aquilo, não faça aquilo, daí principalmente no âmbito do trabalho, no âmbito dos nossos afazeres de Estado, acaba sendo algo um pouco mais comum, que é característico, então, desse nosso olhar para aquilo que nos é pedido e assim obedecer. Eu fiz, não dá um prazer dizer assim, nossa, me pediram isso e eu fiz, cumpri aquilo. E só que Santo Inácio vai nos dizer que não é suficiente, isso não é suficiente. Tanto é que, se eu coloco ali, então, esse aspecto da faculdade da vontade, desejando, de fato, encontrar o bem, encontrar ali a vontade de Deus, né, nesse nível de execução, logo isso torna ali o centro e a base das demais virtudes. Então, mesmo este primeiro nível da obediência, sendo ainda insatisfatório, o nível é ali a base das demais virtudes. Então, nós vamos encontrar ali a raiz para começar a germinar as demais virtudes. Qual é o segundo nível da virtude da obediência? A submissão interior da vontade. Então, por isso eu quis começar dizendo um pouco para as senhoras, relembrando aí para nós o que é esta faculdade da vontade. Porque neste segundo nível, e é um nível importantíssimo para nós compreendermos a obediência, é o princípio fundamental, vai nos dizer aí Santo Inácio e o Padre Roio Marim. Porque é neste nível que atua já na minha vontade, ou seja, a minha vontade, enquanto faculdade, se inclina a obedecer, a submeter a ordem que me é dada, ou a lei que me é colocada. Porque eu começo a ver Jesus Cristo no meu superior. Eu começo a ver Nosso Senhor no outro, naquele ao qual eu vou me submeter. E aí, sem observar nem se aquele superior é bom ou é ruim. Porque, filhas, se alguém me dá uma obediência, mesmo que aquela pessoa seja um grande pecador, se eu obedeço,
há o mérito de obedecer. E se principalmente eu não concordo com aquilo, porque se ele é o meu superior, instituído, seja por direito ou seja pelo próprio Cristo, como o próprio Padre Rui Marim diz, eu devo obedecê-lo, desde que ele não me peça para ofender a Deus, ofender qualquer mandamento, qualquer lei divina. Mas se aquilo me contraria, ou se aquela pessoa apresenta ali suas misérias, seus pecados, mesmo assim eu devo obedecer. Quantas vezes nós vamos ver isso ao longo da história dos santos? Superiores que eram carrascos, superiores que não eram devidos para estar ali naquele cargo, mas foi instituído devidamente, e ao mandar tantas vezes obediências severas aos santos, e por eles cumprirem, aquilo tornava-se grande mérito. Então, esse segundo nível já mostra uma inclinação da nossa vontade. Nossa vontade vê ali uma conformidade com a vontade de Deus. E isso é uma grande pérola. Beata Conchita vai nos trazer isso quando o nosso Senhor revela ela. Uma das virtudes da 12ª família de virtudes, que são as virtudes perfeitas, no livro Tratado Prático sobre os Vícios e as Virtudes, nós vamos encontrar ali uma virtude que para nós não é comum de pensá-la como virtude, que é a vontade de Deus. Nós falamos lá como segundo passo no nosso itinerário de oração, conformar-se com a vontade de Deus. E aqui nosso Senhor fala para Beata Conchita: a vontade divina é um broche de ouro que compreende em si todas as virtudes ordinárias e as espirituais perfeitas, divinizando-as. Então, filhas, quando eu submeto a obedecer com esta inclinação interior da vontade, vendo Cristo no outro, eu estou colocando este broche de ouro, como aqui nosso Senhor explica a Beata Conchita. E nosso Senhor continua conferindo-lhe brilho e esplendor diante da presença de Deus. Então, quando nós submetemos, mesmo quando nos contraria, e como nós falamos na nossa conversa passada, sempre vai me contrariar e será para mim um holocausto, uma oferta desta minha vontade, porque gerará em mim um sacrifício. Mas eu preciso buscar fazer isso, porque é por meio desse exercício da obediência que eu vou inclinar a minha vontade para se unir à vontade de Deus e ser uma só vontade, para ser esse lindo broche, como Jesus fala aqui a Beata Conchita. E ele ainda fala mais: a submissão total e perfeita à Santíssima Vontade de Deus é a maior virtude que uma alma pode ter. Então, quando eu obedeço, está neste princípio, filhas, o princípio de que eu estou fazendo a vontade de Deus, porque o meu superior está ali e eu preciso ver Cristo nele. O terceiro nível da obediência, a rendição da obediência, da submissão, do próprio juízo interior. Aqui já é um alto nível da obediência, filhas, quando eu já não faço mais nenhum juízo. Quando me mandam, eu obedeço e nada questiono interiormente, nada murmuro interiormente. Como eu posso entender isso, irmã Teresa? Basta olharmos para a vida de Nossa Senhora. Nossa Senhora em nenhum momento questiona, murmura ou lamenta. E a vida de Nossa Senhora foi um grande martírio quando nós começamos a meditar, por exemplo, as suas dores.
e tantos escritos, nós vamos percebendo como foi sofrido para Nossa Senhora, como foi um grande martírio e como ela teve esta prontidão ao sofrimento, porque ela sabia que era a vontade de Deus. Desde o mistério da encarnação, no fiat de Nossa Senhora, até chegar ao mistério da redenção, o ápice da sua entrega, da sua submissão à vontade de Deus, Nossa Senhora jamais teve qualquer juízo interior sobre todos os acontecimentos. Desde a falta de um lugar para dar à luz a Nosso Senhor, a ida para o Egito, a fuga, as perseguições ainda a Jesus bebê, depois a perda do menino, a profecia de Simeão, tantas e tantas dores, até chegar à própria crucifixão, morte, receber o seu filho nos seus braços e depois depositá-lo num túmulo. Claro, Nossa Senhora sabia que tudo isso estava dentro dos desígnios de Deus. E ela obedeceu. Assim como São José, que ouve o anjo falar em sonho, vai, pega a mulher, foge para o Egito, e ele vai. E ele obedece prontamente. Esta prontidão, que ela deve ser também interior. Nós precisamos buscá-las, filha, e buscar sempre. E a partir desses 3 níveis da obediência, nós então podemos agora pensar em alguns graus desta obediência, como o Padre Roio Marim nos apresenta. O primeiro grau, que também é ainda escasso em seu valor, é da obediência de execução. A mesma que nós falamos lá no primeiro nível. Então, nós podemos avançar um pouquinho mais. O segundo grau, que já é o nível que nós já precisamos buscar, é justamente a obediência da vontade. Esse já exige de nós este valor de sacrifício, de holocausto, que nós falamos na nossa meditação passada. Para de fato eu obedecer, filhas, e obedecer no segundo nível que nós já colocamos, ou no segundo grau correspondente, eu preciso me sacrificar. Não será fácil. Tantas e tantas vezes nós vamos querer murmurar, vamos querer negociar a obediência, vamos querer relutar e tantas vezes. Mas eu preciso compreender que eu preciso deste holocausto. Eu preciso deste sacrifício. Eu preciso desta oferta pela minha salvação, pela salvação das almas sempre, para que eu me santifique e para que eu consiga, então, cumprir o chamado de Deus à minha alma. Requer de mim, então, este ato de contrariedade mesmo. Será contrário e precisa ser. Se não for, significa que não é a vontade de Deus, porque vai ser exigente para nós. E qual o terceiro grau da obediência? A obediência do entendimento. Então aqui, filhas, é quando nós já chegamos no nível que a minha inteligência já compreendeu a importância dessa virtude. Logo, a minha vontade é iluminada e se arrasta ao cumprimento. Então, eu entendo perfeitamente. E entendo como. Primeiramente, nos diz Padre Roio Marim, eu vejo que é possível obedecer. E é possível aquela submissão. É o primeiro passo do meu entendimento. É possível obedecer. E quantos santos obedeceram? E como a Virgem Maria obedeceu? Como o próprio nosso Senhor Jesus Cristo obedece à vontade do Pai, se submete. Nosso Senhor também fala para a Beata Conchita, neste mesmo livro, Tratado prático sobre os vícios e as virtudes, que as 3 virtudes principais
do Verbo encarnado foi a obediência, a humildade e a pobreza. Nosso Senhor se fez pobre, se fez menino no ventre da Virgem para obedecer à vontade do Pai e para nos salvar. Esta obediência, essa humildade que o leva até uma morte, e uma morte de cruz. Então, nós conseguimos compreender esta natureza clara da obediência. Ela é possível. Segundo passo, nós vamos ver que ela é justa. Sempre há, lembram? O fundamento da virtude da obediência está na virtude cardeal da justiça. Então, nós vamos perceber que é justo submeter. Aqueles que querem ser exaltados, que sejam humilhados. Não é isso que nosso Senhor nos ensina? O coração humilde, manso, que nós precisamos buscar. Depois nós vamos perceber que a humildade é necessária. A obediência, esta virtude, ela é necessária para nós. Porque o próprio Jesus disse também, e a Virgem Maria nos ensina e vai nos apresentando ao longo de toda a vida pública de Nosso Senhor e a vida de Nossa Senhora, a necessidade desta virtude da obediência. Nosso Senhor vai nos ensinar que ninguém se guia sozinho. Para São Paulo, ele manda buscar Ananias. Vai lá, diz que Ananias vai te dizer o que fazer. Quantas vezes ao longo do Antigo Testamento nós vamos ver esta prática também. Então nós precisamos desta orientação, desta submissão. E isso se dá, por exemplo, por meio do nosso diretor espiritual. E uma mãe espiritual não pode ficar sem um diretor espiritual. Ela necessita desta orientação, desta obediência. E a obediência, como nós vimos, tudo ordena. Depois, por último, nós vamos perceber que a obediência ela é perfeita. Ela conduz a alma a esta união, a esta conformidade com os desígnios de Deus. Logo, conduz a ela aquilo que é a perfeição, a santidade. Uma alma que se inclina. E por quê, filhas? Por causa do meio geral para se alcançar a obediência, que é a mansidão. Um coração manso é um coração humilde. Aqui eu quero fazer um parêntese para que a gente possa pensar. Tantas vezes nós podemos olhar a virtude da humildade e desejá-la e colocá-la como um projeto de vida para nós, para que nós busquemos ao longo de um ano, de um tempo da nossa vida, praticar esta virtude. Mas ela é uma virtude muito elevada, né? Tanto a humildade quanto a virtude da obediência. Só que quando nós olhamos este meio para se alcançar a virtude da obediência, o padre Roio Marim vai justamente relacioná-la com a virtude da humildade e com a virtude da mansidão. Só que duas virtudes que também são muito difíceis de serem alcançadas. Então aqui eu quero destacar para as senhoras algumas virtudes anexas da virtude da humildade, que eu já meditei com as senhoras quando nós falamos desta virtude, mas não foi de uma forma mais detalhada. Então aqui eu quero trazer algumas dessas virtudes anexas da virtude da humildade, que está associada à virtude da mansidão, para que possa nos ajudar a fazer aí um exame de consciência. Como é que eu estou com essas outras virtudes? Se eu ainda não alcancei um grau mínimo dessas virtudes, como eu vou chegar a pensar numa virtude da humildade ou numa virtude da obediência? Tá bem, filhas? Então, a primeira virtude que nós devemos analisar na nossa vida é a docilidade. E quem revela isso para
a Beata Conchita é o próprio Jesus. Isso também está lá naquele livro. Quem tem, pode ir lá visitá-lo, dar uma olhadinha para que possa, então, conseguir aí fazer este bom exame de consciência. A segunda virtude é a modéstia. E Nosso Senhor vai falar para a Beata de 2 níveis de modéstia. Esta modéstia corporal, gestual, do olhar, do falar, do gesto, mas também de uma terceira virtude, que é a modéstia espiritual, que nós encontramos aonde? Na Santíssima Virgem Maria. Depois, a quarta virtude também, muito cara e necessária, é o pudor. E Nosso Senhor também vai falar de um pudor nesta ordem corporal, mas também um pudor espiritual. Depois, a sétima virtude é a boa vontade, que inclina aí de novo a esta faculdade da vontade, como nós já dissemos. Depois entra a mansidão. Olha quantas virtudes eu deveria pensar antes para que eu possa chegar no nível da virtude da mansidão. Depois a bondade, a amabilidade, a doçura, a condescendência reta, a delicadeza e a delicadeza espiritual. Todas essas virtudes, filhas, nós deveríamos meditar primeiro para ver qual é o nosso grau desta virtude da humildade, para chegar então nesta mansidão e depois olharmos para qual nível eu estou da virtude da obediência. Tá bem, filhas? Infelizmente, nosso tempo acabou, mas terça-feira que vem estamos de volta, continuando aí no raciocínio do nosso querido Padre Roio Marim sobre esta virtude na nossa vida de oração. Gratidão a todas, Deus abençoe. Até terça-feira que vem.